E isso é muito importante. Uma coisa é a realidade real. Outra coisa é o que você acredita. Então, você, espírito, está vivendo em unidade, mas está achando que está vivendo em dualismo. Eu vou dar um exemplo concreto, que vai reforçar o que eu falei no São Paulo. Lá eu disse, o dualismo não existe. Por quê? Porque quando você escolhe o certo, você nunca escolheu o errado. Então você não foi dual, você foi uno, só com o certo. O errado é uma opção que você não exerceu. E por não exercer, não viveu-a. Então você imagina que poderia ter escolhido entre o certo e o errado, mas não escolheu. Você escolheu só o certo. Então é isso que eu estou dizendo. Você, quando escolhe o certo, você é uno com o universo, porque o universo, naquele momento, era ser o certo. Mas você acha que poderia ter escolhido o errado. Por isso você acha que você é dual. Deu para ficar mais ou menos claro? Você só acha que poderia, mas nunca poderia porque não fez. E quando não fez, não tem jeito de ter sido diferente. Pode até fazer depois, mas naquela hora, naquele presente, não fez. Então é bem diferente. Deixa eu só responder a outra moça. Como viver essa unidade? Para você é impossível. Quem vai viver é o espírito. Yuri pergunta, você cria o que pensa? Você cria o que você pensa? Não, eu leio o que escrevem para eu falar. Na verdade, eu já disse isso, eu sou só um transmissor de ideias, não o autor dessas palavras. Pacal, isso seria o que você já falou antes, em ver o mundo de cima para baixo? Isso é uma forma de ver o mundo de cima para baixo. Isso é uma forma de você ver o mundo a partir da realidade universal. O espírito sempre está em unidade, porque o universo sempre está equilibrado. Então o espírito está em unidade. Agora, a ideia humana que esse espírito está vivendo diz a ele que ele não está. Agora ficou claro? O espírito está vivendo em unidade, mas a ideia humana diz que ele não está. Ou seja, quando você escolhe, o espírito se liga ao certo, ele está em unidade com o universo, porque o universo naquele momento, ele escolheu o certo. Agora, a ideia humana diz que ele optou entre o certo e o errado, quando nunca foi dele a opção. Boa noite, Lucélia. Que bom estar com você também hoje aqui. E no meu caso, eu vou demorar mais um pouquinho para aparecer novamente. Não sei se Firmino explicou, amanhã eu estarei passando por uma pequena cirurgia, mas eu acho que pelo menos uns 15 a 20 dias eu estarei de repouso. Então é muito bom estar encontrando com vocês aqui hoje, porque no meu caso vai demorar um pouquinho. Firmino, não sei se vai abrir a sala, a gente não conversou sobre isso. Até o final da sala de hoje eu vou estar conversando com o Joaquim. Marcos Tavares comenta, só existe dualidade na consciência, não nos atos. Não, nem na consciência. Só existe dualidade na imaginação.
Você, o humano, imagina que é dual, quando não é. Você imagina que é dual porque acha que você poderia ter uma opção diferente daquela que fez. O caso do chateado. Você, o humano, se imagina dual porque você acha que você poderia livremente escolher entre o certo e o errado. Mas você não pode. Porque se você pudesse escolher livremente entre o certo e o errado, você acabaria com o equilíbrio do universo, acabaria com a unidade. Então, quando você escolhe o certo, você não escolheu nada. Aquele certo faz parte da unidade. Agora, a ideia humana de achar que ele pode escolher é que faz ele imaginar que poderia ser que é dualita. Amigo Luz comenta: sim, acho que estou compreendendo. Penso como Marcos Tavares. Lucélia está nos cumprimentando. Pacal: acreditar nessa dualidade cria medo, preocupação, culpa, etc. Não. Acreditar nessa dualidade é a função da mente humana. O que você deve, então, deveria, né, se a lógica de poder fazer valesse, o que você deveria fazer? Não acreditar em nada. Não acreditar em nada. Olha, você acredita no que eu digo, mas de vez eu não digo nada. Você tem consciência de algumas coisas achando que eu falei. E aí você diz que eu disse, que eu falei isso, que esse é o caminho. E eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu sempre disse: não acreditem em eu. Não adianta usar aquilo que eu falo como instrumento de fazer ou ser alguma coisa. Por quê? Porque você não pode ser. Você é o que tem que ser. Já é. Ah, você precisa abandonar as paixões. Para quê? Para entrar em unidade? Mas você já está uno. E o que lhe faz separar-se da unidade? É achar que você pode ser diferente do que você é. E você não pode. É isso que dá, vamos dizer assim, dentro da lógica humana, a agonia. A vontade de ser uma coisa que você jamais será. E aí você imagina que foi quando simplesmente foi Deus que mudou a aparência da prova. Porque a prova continua sendo a mesma. Quando você entende que a dualidade é uma parte da unidade, ela não é antagônica à unidade, para que mudar-se? Para que mudar alguma coisa? Na verdade, Joaquim, eu penso o seguinte: dentro de todas essas elucubrações, de todo esse pensamento que nos ocorre, nós temos a sensação de que sofremos, e sofremos. O ego tem essa capacidade de sofrer, ou isso também é ilusão? E por que então Deus dá essa ilusão ao ego de sofrimento? Porque, queira ou não, é uma coisa angustiante. O ego não tem a capacidade de sofrer. Aliás, o ego não tem capacidade de fazer nada. Tudo que ele faz é Deus que faz. Então, se o ego não tem a capacidade de sofrer, ele recebe o sofrimento e acha que ele está sofrendo. Você falou de uma palavra perfeita: a sensação de estar sofrendo. A sensação de estar sofrendo é a ideia de